Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo dessa série sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Eu sou o Joaquim, sou professor do Laboratório Didático de Química, o LADQuim, e lotado no Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa sequência de vídeos, que tem como público-alvo professores de ensino médio e alunos de licenciatura em Química, nós discutiremos a construção da nomenclatura de compostos orgânicos. Essa série foi elaborada a partir das minhas experiências didáticas com alunos de licenciatura em Química e de alunos de pós-graduação em ensino de Química, que me indicaram a necessidade de discutir esse tema com dois objetivos diretos: promover uma atualização sobre as regras vigentes e conduzir uma reflexão crítica sobre por que e para que esse tema deve ser discutido no ensino médio. Nesse vídeo, nós discutiremos alguns aspectos gerais da nomenclatura de compostos orgânicos para que entendamos as bases conceituais das regras vigentes. Vamos começar essa discussão com a seguinte pergunta: por que existem regras para a nomenclatura de compostos orgânicos? Bem, se lembrarmos que hoje existem mais de 20 milhões de compostos orgânicos, fica claro porque precisamos ter uma forma unificada de nomeá-los. Imagine o caos que seria se cada um decidisse dar o nome que quisesse aos novos compostos sintetizados. A comunicação dentro da comunidade química se tornaria impossível. Seria uma verdadeira torre de Babel. Os nomes são representações dos compostos que eles nomeiam. Através deles, temos acesso às fórmulas estruturais e, consequentemente, a um conjunto de relações estrutura, propriedades físicas e químicas. Sem as regras, como criaríamos nomes que nos permitissem acessar toda essa informação a partir de um conjunto relativamente simples de palavras? Por exemplo, vejam a estrutura desse composto. Esse é o hirsuteno, ao menos o nome mais comum dele. Mas como chegar a essa estrutura com esse nome? Vamos decorar? Vamos procurar no handbook? Isso não teria sentido. Por isso, é essencial ter um sistema organizado e mundialmente aceito para gerar o nome dos compostos orgânicos. Uma segunda pergunta importante é: quem faz essas regras? Essa resposta é simples: a IUPAC, ou União Internacional de Química Pura e Aplicada. Nós, a comunidade química, delegamos a essa associação a responsabilidade de criar e gerir esse sistema e nos comprometemos a segui-lo. Bem, cá entre nós, não cumprimos essa tarefa muito fielmente. A IUPAC publica essas regras no chamado Livro Azul. Isso porque a capa dele é azul. Meio óbvio, né? Mas os livros da IUPAC têm capas de cores diferentes de acordo com o tema abordado, e o de nomenclatura de compostos orgânicos é o azul. A IUPAC reúne um painel de especialistas que fazem as propostas de atualizações dessas regras de tempos em tempos. A última edição foi publicada em 2014, mas as regras foram submetidas à consulta pública em 2004. Então, na verdade, essas regras já circulam na nossa comunidade há mais de 15 anos. Esse livro é bem extenso e, obviamente, não temos a pretensão de falar de todos os tipos de compostos abordados, como os espirocompostos e polímeros. Na descrição do vídeo eu deixei o link para o texto que foi submetido à consulta pública em 2004. Esse texto é gratuito. Agora, a pergunta de ouro: é importante ensinar nomenclatura de compostos orgânicos? Aí a resposta vai depender, principalmente, sobre o público que estamos falando. Se nos referirmos a alunos de cursos de graduação em Química, a resposta tem que ser, obviamente, sim. Afinal, temos que ser capazes de saber nomear as coisas das quais falamos. Também é importante que os professores do ensino superior lembrem que nem todos os alunos chegam a esses cursos já sabendo as regras de nomenclatura. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o currículo de Química da Secretaria Estadual não prevê o ensino extensivo dessas regras, mas apenas da apresentação do nome de alguns compostos social e economicamente relevantes. Confesso que acho essa uma decisão sábia, já que a maioria dos alunos não irá precisar dessas regras nas suas futuras vidas profissionais. Já no ensino médio, é necessário ter uma reflexão sobre a dimensão da profundidade da abordagem desse tema. Isso sem falar que, quando as regras mudam,
A incorporação das novas regras demora a chegar aos livros e avaliações, e até mesmo aos professores. Então, podemos gastar um tempo enorme ensinando regras que não são mais válidas. O pior acaba acontecendo com os alunos que decidem seguir na área de química, que se frustram ao chegar na universidade e ver que aquelas regras que eles lutaram tanto para aprender não são mais válidas. Por outro lado, não se deve abolir completamente essa discussão. É fundamental definirmos quais são as regras ou tipos de compostos sobre os quais devemos discutir a nomenclatura. Um exemplo de composto importante a ser discutido certamente é o etanol. Ele é um álcool com grande importância econômica no Brasil, e nosso aluno tem que entender que esse nome traduz uma certa estrutura que, por sua vez, se relaciona com as propriedades que fazem com que esse composto seja importante, como a liberação da energia contida nas ligações químicas no processo de combustão, e que a eficiência desse processo está associada a essa estrutura. E temos que falar também sobre os impactos ambientais e sociais da produção e uso desse etanol. Isso é fundamental para a formação do cidadão, que deve se inserir politicamente na sociedade, utilizando o conhecimento científico nesse processo. Ele precisa entender que esse etanol não é só um conjunto de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas é também o fruto do trabalho de homens e mulheres que vivem em condições precárias e de poucos direitos, e que gera renda para pessoas que muitas vezes exploram esses trabalhadores rurais. Esse etanol não é isento, neutro, mas cheio de sentidos científicos e sociais. Por outro lado, não tem sentido apresentarmos para os alunos as regras de nomenclatura e querer que eles gerem estruturas a partir de nomes como esse aí da tela. Eu nem conseguiria falar esse nome todo em um só tempo de aula. Aliás, esse aí é o nome sistemático do nosso já conhecido Hirsutena. Outro exemplo é do famoso NanoKid. Qual o sentido de um aluno no ensino médio saber construir o nome sistemático dele? Será que nós, professores, conseguiríamos fazer isso sem consultar o livro azul? Acho que vale a pena refletir sobre essa questão. Mais uma pergunta que temos que fazer é: qual o nome certo de um composto? Ele pode ter mais de um nome? Muitos ainda usam os termos nome oficial e nome vulgar, ou acham que é um nome que é reconhecido pelo IUPAC e os outros são nomes profanos, não reconhecidos, quase amaldiçoados ou marginais. A IUPAC trabalha atualmente com a filosofia do PIN, ou seja, do Preferred UPAC Name ou nome preferencial IUPAC. A maioria dos compostos tem apenas um PIN, mas a IUPAC no livro azul lista vários nomes para um mesmo composto. E embora reconheça que a maioria deles não se tratam de PINs, ela também não proíbe ou condena o uso desses nomes. A maioria dos PINs são nomes sistemáticos, ou seja, nomes construídos segundo um conjunto específico de regras. No caso de compostos covalentes, esses sempre partem dos hidretos do elemento central do composto. Complicado? Vamos tentar entender. Por exemplo, no caso dos compostos orgânicos, o elemento central é o carbono, certo? E quem são os hidretos de carbono? São os compostos que apresentam apenas ligações entre átomos desse elemento e átomos de hidrogênio, podendo também apresentar ligações entre átomos do elemento central, ou seja, entre átomos de carbono. Então, os hidretos de carbono são os hidrocarbonetos. Isso significa que toda a nomenclatura de compostos orgânicos tem como base os PINs desses hidrocarbonetos. O mesmo vale para outros elementos, como o germânio, o fósforo e o silício. Entretanto, nem todos os PINs são construídos a partir de nomes sistemáticos. A IUPAC definiu que alguns nomes já incorporados à cultura da comunidade química seriam os PINs de alguns compostos específicos. Ou seja, os nomes não sistemáticos, chamados de nomes retidos, de alguns compostos são os seus PINs. Como exemplo, temos os ácidos fórmico, acético e benzoico, que são os PINs desses compostos. A IUPAC, por exemplo, não recomenda o uso do termo ácido metanoico ou ácido etanoico para a construção de nomes sistemáticos de derivados desses ácidos. Isso é importante porque algumas questões de provas tradicionais têm aquela famosa pegadinha de colocar a fórmula estrutural do CH3CO2H
e pedir o nome e o PAC do composto, colocando as opções de ácido etanóico e ácido acético. Se o aluno marcar ácido acético, ele estará certo. Precisamos corrigir isso com urgência. É isso aí, pessoal. Obrigado por nos assistirem. Na descrição do vídeo, deixei uma listagem com as fontes das imagens utilizadas nesse vídeo. No próximo, discutiremos a construção dos pins dos alcanos. Ah, não deixe de curtir o vídeo e de conhecer as páginas do Ladkin no Facebook e no Instagram. Os links estão na descrição desse vídeo. Até a próxima!